Liderança negativa. Menino Ney gerou isso daqui no jogo do Brasil contra a Noruega. Eu vou te explicar como que isso aconteceu. Mas aí você deve chegar e falar assim: então você quer dizer que ele, o menino Ney, ele é o culpado da derrota? Não. Mas que ele tem uma certa responsabilidade? Ele tem. E você vai ver como que ele tem essa responsabilidade. Mas para falar como que ele gerou essa influência, essa liderança negativa aqui no jogo do Brasil contra a Noruega, a gente tem que chegar e perguntar o que é liderança negativa. Você tem que se perguntar os tipos dessa liderança e os efeitos que isso gera em um determinado grupo. Isso daqui que eu estou falando não é necessariamente só sobre o jogo de futebol do Brasil contra a Noruega. Isso aqui, ó, de liderança negativa, acontece na sua escola, acontece na sua empresa, acontece sempre quando tem um grupo de pessoas e nesse grupo existe um líder que gera essa influência negativa. Então, você aí que tem expectativa de se tornar um líder, um gerente, um CEO, diretor de alguma coisa, ou você aí que tem uma empresa, tem que tomar muito cuidado para não se tornar esse líder negativo, porque depois você vai se lascar. Depois você vai se perguntar: por que a minha empresa não dá resultado? E aí você está achando que o líder que você colocou lá é um líder muito bom. Só que na verdade é um líder que está só fudendo a sua empresa e você não está conseguindo perceber. Então vamos aqui responder essas três questões. O que é essa liderança negativa? Liderança negativa é quando um líder, ele, em vez de conseguir incentivar um grupo, ele simplesmente joga o grupo. Tá aqui o grupinho de pessoas, vamos copiar aqui. Tá aqui esse grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas tem um líder aqui, ó. Esse líder, em vez de ele virar para o grupo e direcionar o grupo para o caminho certo, o caminho de produtividade, ele direciona o grupo para o caminho errado, de destruição, desmotiva o grupo, ele faz com que caia a produtividade. Mas aí vamos para outro ponto, que existem dois tipos, e a gente vai detalhar como que um líder ele faz isso com o grupo. Dois tipos de liderança negativa. A liderança negativa ativa e a passiva. Como que é essa liderança negativa aqui, ó? A ativa. Vou melhorar essa letrinha aqui. É quando o líder aqui, ó, ele diretamente ele humilha os indivíduos do grupo. É quando ele critica as pessoas. Ah, Matheus, mas o líder ele tem que criticar, sim, caso o seu funcionário ele não esteja entregando um trabalho adequado, né? Sim, mas só que ele tem que criticar não é diretamente as pessoas, e sim as ações. E existe uma diferença muito grande aqui nessa questão, que é quando você faz uma coisa ruim. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que entregar um relatório na sua empresa, um trabalho na sua empresa, e você entrega um trabalho ruim. O líder, ele pode muito bem chegar e criticar esse trabalho ruim. E aí vai falar: não, seu trabalho tá ruim, você tem que melhorar nesses pontos, está muito aquém daquilo que você entrega. Então ele critica a sua ação negativa que você teve. Só que o que acontece quando o líder ele é muito negativo, ele joga o time para baixo, ele não critica necessariamente o trabalho, ou seja, o comportamento, a ação daquele indivíduo. Ele critica justamente a própria pessoa. Ele chega e fala: seu trabalho é uma merda porque você é uma merda. Não esperava mais do que você, tudo que você faz é uma bosta. Você é um lixo, você vai ser demitido. E aí uma coisa é, quando eu critico o trabalho ruim, eu indico aqui, ó, eu indico a solução. Isso aqui é um líder positivo. Indicando a solução, eu vou aumentar a produtividade. Por quê? Porque eu vou aumentar a autoestima do indivíduo. Como assim? Se eu olho para você, você vai me entregar um trabalho que eu pedi para você, o seu trabalho não fica muito adequado, eu chego para você e falo com você que o seu trabalho não está muito adequado, mas você consegue entregar muito melhor, eu te entrego um resultado, você tem uma sensação de crescimento. Tendo essa sensação de crescimento, você começa a perceber que você é valorizado naquela empresa. Isso faz bem para a sua autoestima, e aí você vai querer sempre entregar mais daquele trabalho, sempre dar o seu melhor. Agora,
Quando o empregador, o líder, ele critica a pessoa, ele não indica a solução. Ele coloca o erro no indivíduo. Eu humilho o indivíduo. Eu coloco a produtividade lá embaixo. Por quê? Porque simplesmente eu estou diminuindo a autoestima do meu funcionário. É aquele líder que, para se sentir líder, para sentir que tem o poder na mão, precisa diminuir o outro. E aí, quando eu diminuo o outro, eu simplesmente vou ter um funcionário que ele não vai entregar o melhor. Eu vou ter um funcionário que ele vai chegar e vai querer dar sempre o pior. E aí esse funcionário, que até é um bom funcionário, ele vai sair fora da empresa. Ele vai começar a procurar outro trabalho. Porque aqui, ó, nesse lado aqui, ele não tem valor. Agora, aqui, ele tem valor. Então, existe essa coisa simples, assim, que é de entender, mas as pessoas não conseguem colocar isso na hora de criticar alguém. Quando eu vou criticar, eu tenho que criticar a ação do indivíduo, para que ele melhore a ação, e não a pessoa em si. Porque no momento que eu critico a pessoa, tudo que ele vai fazer, eu já vou criticar. Porque se eu já falo que a pessoa é uma bosta, que nada que ela faz é de qualidade, ela vai pensar, por que então que eu tenho que fazer? Nada que eu fizer vai ser de qualidade. Agora, no momento que eu critico a ação do indivíduo, eu chego e falo, opa, a sua ação está errada, você tem que melhorar a sua ação. Então, existem essas formas aqui de um líder ativamente ter uma liderança negativa. O líder ele pode ser um líder inseguro. Ele passa essa insegurança através de ações para um determinado grupo que ele está liderando. Mas aí tem um outro ponto. Aí você pode também me perguntar, quer dizer que o Neymar, o menino Ney, ele teve essa liderança negativa? Não. Ele humilhou algum jogador ali em campo? Ele criticou? Ele só caçou briga com o goleiro. Ele tomou um cartão amarelo em pouco tempo de jogo. Mas você não via ele lá brigando, humilhando os outros jogadores. O que o Neymar fez foi justamente uma liderança passiva. Uma liderança negativa passiva. E aí a gente tem que entender como que funciona essa liderança negativa passiva. E essa liderança negativa passiva, ela vem porque aquele líder ali, ó, ele tem uma história. Como eu disse, aqui não é só sobre futebol. É quando uma empresa, ele contrata um líder que ele tem história ali, que ele conseguiu aumentar a produtividade absurda de uma determinada empresa, que aquele cara veio para resolver o vermelho da empresa. Ele tem certa história que carrega títulos, que carrega uma reputação, que carrega uma idolatria. E isso aqui gera um respeito absurdo do grupo para o líder. Aí você pode pensar, mas isso é uma coisa boa. Como que isso vai influenciar numa liderança negativa meio passiva? Como que vai fazer o grupo, em geral, diminuir sua produtividade, destruir aquele grupo? É como se cada indivíduo, antes do líder chegar, vamos colocar aqui um antes do líder chegar, cada indivíduo fosse uma engrenagem. Deixa eu tentar desenhar uma engrenagem aqui. Aqui engrenagem. Tem uma engrenagem colada na outra. Cada engrenagemzinha aqui é uma pessoa, tá? E cada pessoa sabe o que tem que fazer para no final aqui, ó, ter o resultado esperado. A ideia, então, é quando chega esse líder aqui, que tem uma história, que tem título, tem reputação, tem uma idolatria, que ele sabe o que fazer, que veio para resolver o problema. A ideia é que o líder aqui, ó, ele seja como um óleo que vai ser julgado, tentar desenhar aqui um óleozinho sendo julgado, que vai ser julgado nas engrenagens para aumentar a produtividade. Só que na verdade o que acontece é que quando esse líder chega aqui, vem com uma influência de história, título, reputação, pode vir a acontecer justamente a liderança negativa. Não necessariamente o líder chega e humilha os seus funcionários. É como se os funcionários, por um respeito em cima daquele novo líder, eles esquecessem o que tem que fazer. Eles parassem de ser essa engrenagem aqui unida, juntinha, cada um fazendo o que tem que ser feito, até mesmo com uma certa inteligência coletiva, e essa inteligência coletiva deixasse de existir. E aí, quando cada um estava juntinho, o líder chegou e cada engrenagem fica separada. É como se as pessoas esquecessem o que tem que fazer.
esquecesse o trabalho que já fizeram há anos, porque agora eles estão dependendo do líder. Ou também, quando esse líder aqui chega e ele faz essa mesma mudança aqui, tá tudo bem arrumadinho, encaixadinho, cada um fazendo sua função, mas como ele veio para mostrar resultado, ele não pode deixar as coisas do jeito que tá. Em vez dele simplesmente passar um óleozinho aqui e melhorar a produtividade, ele vai querer alterar a estrutura, ele vai querer tirar as pessoas do lugar, e eu tiro essa daqui que estava aqui encaixadinha na posição certa, e eu coloco ela no outro ponto. Eu pego essa aqui que não sabe o que tem que fazer, eu coloco lá no início. Aí eu vou alterando cada indivíduo e colocando cada um num formato diferente. Porque na experiência, na expectativa de que o resultado vai acontecer e não necessariamente aquele resultado ali, ó, ele vai chegar e vai ter um resultado melhor. Porque agora precisa treinar de novo. Porque agora aquele time que sabia exatamente o que tinha que fazer, ele já não sabe. Ele começa a fazer coisas diferentes. E aí você pode me perguntar, caso você não tenha percebido ainda, como que o menino Ney aqui, ó, nosso querido menino Ney, ele pode ter gerado essa liderança negativa de forma passiva. Ele mudou a estrutura? De certa forma, sim. Quando você pega lá o menino Ney e quando ele entra, o time estava encaixadinho no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo muito bom pro Brasil, não. O time já era um time muito abaixo do que um dia já foi. Mas no primeiro tempo estava encaixadinho. Aquele brancão louro lá da Noruega quase não teve chance no primeiro tempo de marcar gol. Mas quando entrou o Neymar já não tem aquele porte físico de antigamente. Ele já não consegue correr como ele corria. Ele não disputa bolas. A disputa sim, não disputa tanto quanto disputava. Eu tô falando que ele joga mal? Não. Se eu jogasse mal igual ele jogasse, eu tava milionário. Mas eu não jogo, quem joga mal sou eu. O que eu tô querendo falar aqui é simplesmente que a gente tem uma ilusão, e aí vem a questão aqui, ó, justamente da história do Neymar, dos títulos, da reputação, da idolatria que o menino Ney ainda tem, e a gente ainda tem a ilusão de que ele é aquilo que ele era há um tempo atrás, coisa que ele não é mais. E aí, em vez do time ter 11 jogadores, ele passa a ter 10, porque o menino Ney já não tá ativando tanto quanto antes, ele não tá mais ativo. E aí aquele time que antes estava todo aqui com uma engrenagemzinha certinha, houve uma alteração na engrenagem, e aquele branquelo lourão começou a ter mais chance de gol, tanto que depois da entrada do Neymar, ele fez 2 gols. Ah, mas o menino Ney não é defesa para defender, de fato não é. Mas houve essa alteração aqui, ó, numa estrutura de marcação. Além disso, vamos pegar aqui, que eu separei 2 imagens. Essas imagens aqui foi tirada do site Ultimóvel, que mostra aqui, ó, na entrada do End, como que tá. Você já percebe que tava mais ou menos igual aqui, ó, já no segundo tempo, entre passes de bola do Brasil e da Noruega até aqui. Se a gente soma todo esse pedacinho aqui, a Noruega tava melhor. Tem mais tempo. A gente pode pegar aqui e ver quando o menino entra, o Brasil estava aqui embaixo. Mas se a gente pega toda essa estrutura aqui, a gente percebe que tem uma certa igualdade aqui. Quando o Endrick entra, que é justamente no minuto 58, o Brasil cresce. O Brasil dá uma pra cima. O menino Ney aqui, ó, ele entrou aqui, ó, no 57. Em vez de fazer o Brasil crescer, ele fez o Brasil estabilizar. O Brasil ficou pior. E quando você vê que depois que o menino Ney entrou aqui no 67, houve muito mais da Noruega do que do Brasil. Por quê? Porque o menino Ney, indiretamente, eu não estou falando que foi ativamente, eu estou falando que foi uma influência negativa, uma liderança negativa passiva. Ele desestruturou o time, porque parou-se de ter aquele time coeso de 11 jogadores, que estava tendo um certo equilíbrio aqui, ó, e passou a ter um time de mais ou menos ali 10 jogadores, o que fez com que a Noruega, que já estava ganhando campo, teve um crescimento aqui e uma vantagem maior no final do jogo da Noruega para o Brasil. Tanto que houve gol aqui da Noruega, gol da Noruega e um golzinho do Brasil aqui no final de pênalti. E aí você ainda pode pensar, mas a culpa não é dele. De fato, uma culpa a gente chegar e falar assim que o Brasil perdeu por conta do Neymar? Não. A gente pode falar que houve uma influência indireta da presença do Neymar no campo que fez sim o Brasil perder uma estrutura que tinha, que fez sim a Noruega crescer, sim, mas foi só porque ele também desestruturou, mas ele não mandou essa desestruturação. E aí é que tá. Lembra que eu falei aqui, ó,
já tá bem bagunçado, dos líderes com seus títulos, reputações, idolatria, quando entra em campo, o Neymar tem tudo isso. O Neymar, ele é o craque, né, do jogo. Ele tem, as pessoas têm uma visão do Neymar que ele vai entrar para resolver aquele jogo que estava intrincado. E quando você percebe aqui, ó, antes da entrada do Endrick, que estava mais ou menos ali igual. O Neymar, a ilusão ali é que o Neymar vai entrar e vai fazer essa parte amarelinha aqui subir muito. Mas o que aconteceu foi o oposto. O Neymar entrou e teve mais parte vermelha, porque a esperança, a expectativa, tanto dos torcedores quanto dos jogadores, é que ele iria resolver. É que era só colocar a bola no pé dele. A bolinha vindo aqui, ó. Só colocar essa bolinha aqui no pé do Neymar que ele iria fazer o gol. Só que não foi o que aconteceu. Quando o menino Endrick aqui entrou nesse ponto, se você quiser, você volta e vê. Mas em questão de 5 minutos, houve 4 chances de gol em questão de 5 minutos. O menino Endrick colocou o Brasil pra frente. Houve chances claras de acontecer um determinado gol. Só que quando o menino Neymar entrou, e já não é mais um menino, aquelas chances simplesmente acabaram, porque ele não estava resolvendo as coisas. Aquela esperança de que ele vai conseguir resolver o problema, que seria simplesmente vamos colocar o óleozinho aqui na engrenagem, para a engrenagem lá e ter o resultado esperado, ele reestruturou na verdade. O jogo, os atacantes, o meia, parou de ser autônomo, começou a jogar em volta do Neymar. Era como se o Neymar estivesse no centro aqui e tudo convergisse para ele. Como que ele tá jogando? Ele tá bem? Ele tá legal? Joga a bola nele que ele resolve. A velocidade que ele tinha, como eu disse, já não é uma velocidade muito boa, afetou a velocidade do time inteiro. Tinha momentos claros ali de que o ataque da Noruega estava chegando na linha de defesa do Brasil e a própria zaga do Brasil não estava acompanhando mais, coisa que não estava acontecendo. Quando a Noruega atacava o Brasil, a zaga estava lá marcando, demorava para chegar. E isso tudo aconteceu justamente na entrada aqui, ó, nesse ponto final, nesse ponto que caiu o time do Brasil. Então, o que eu tô falando aqui, deixar bem claro, não tô colocando a culpa aqui no menino Ney, na derrota do Brasil. Eu tô falando que ele teve uma influência, sim, de uma liderança negativa em cima daquele jogo que prejudicou o Brasil, sim. E aí a grande questão aqui não é necessariamente o jogo do Brasil. Eu tô usando esse jogo como uma ilustração para você aí pensar na sua vida. Comenta aqui se existe no seu emprego, na sua escola, alguém que tem essa influência aqui, essa liderança negativa, que quando ele chega no ambiente, a produtividade acaba, tudo vai embaixo. Comenta aqui, você que tem uma empresa, você que é líder, se você acha que você tem uma liderança mais positiva ou negativa, porque é preciso tomar muito cuidado com esses líderes, porque eles podem julgar a produtividade de uma empresa, de uma escola, de qualquer grupo, lá para baixo. E não é porque ele tem um nome que esse nome tem que ser levado em consideração pelo resto da vida. É preciso fazer uma análise técnica, uma análise real, se aquele indivíduo, ele traz a produtividade desejada, porque senão a produtividade, em vez de aumentar, ela vai cair. E depois não adianta chorar não, tá? A sua vida, a sua empresa, as suas escolhas podem influenciar. E aí você pode simplesmente querer trocar alguém que não é o verdadeiro culpado daquela produtividade ter caído. É preciso ter um olhar mais atento para isso. Beleza? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e eu vejo vocês, quem sabe, no próximo vídeo.